convidar você a já deixar sua Bíblia aberta aí em João, capítulo 10. É o texto que nós vamos tratar nessa manhã, que nós vamos compartilhar nessa manhã, para entender um pouquinho mais sobre o que Jesus nos fala sobre vida. Nós estamos aqui, nós vivemos essa vida e da nossa vida, da vida que a gente vive aqui, eu não sei para você qual que é a melhor coisa da vida que você vive aqui. Mas eu posso dizer que para mim, o melhor dessa vida é que ela vai acabar. É que um dia eu não vou mais viver essa vida. A gente sabe que de tudo que a gente tem na nossa vida, só uma coisa é certeza, né? A gente só tem certeza de uma coisa. O que todo mundo tem em comum, que todo mundo tem certeza? Todo mundo um dia vai morrer. E isso não deveria nos causar medo. Isso não deveria nos assustar. Isso deveria nos causar alegria, porque afinal nós temos uma esperança além dessa vida. E é um pouquinho disso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. É um pouquinho dessa vida que nós vivemos aqui, que eu quero levar você a pensar junto comigo. O que é o melhor dessa vida aqui para você? Da sua vida, o que tem de melhor? Será que é o fato de que um dia ela vai acabar e que você vai ter outra vida? E uma vez que é certeza de que você vai morrer, eu quero fazer uma pergunta para a gente refletir nessa manhã. Quando você morrer, aqui nessa terra, você vai fazer mais falta para Deus ou para o diabo? Você já pensou nisso? As obras que você realiza aqui nessa terra, tudo que você faz aqui nessa terra, quando você morrer e elas deixarem de existir, deixar de serem realizadas, você vai fazer mais falta para quem? Para Deus ou para o diabo? Porque a gente sabe que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, mas às vezes a gente não quer ser luz ali no meio da escuridão. No máximo ser um palitinho de fósforo que acende ali no meio da penumbra, da meia luz. Mas a gente não quer ser luz no meio da escuridão, porque isso nos tira da zona de conforto, isso nos deixa, isso nos dá trabalho, isso nos deixa longe de alguns ideais de vida. Mas eu quero que você pense comigo nessa manhã, sobre essa vida que a gente está vivendo aqui. Se é que a gente pode chamar isso de vida. E quando a gente morrer, quando a gente deixar essa vida, quem vai sentir falta de nós? Por que vai sentir falta de nós? Jesus vai falar um pouquinho nesse texto de João, capítulo 10, no versículo 10, sobre justamente essa vida que Ele veio nos dar. Antes de eu ler o texto, eu quero dar um panorama para os irmãos entenderem um pouquinho do que está acontecendo aqui nesse texto. João está numa série de relatos, onde ele está relatando o fato de que Jesus curou um cego. Ele cura lá com a saliva dele, mistura com a terra, passa nos olhos do cego e ele volta a enxergar. Depois que isso acontece, por ele ser um cego de nascença, muita gente não acredita nisso, mas quem conhecia ele sabia que aquele cego era cego desde que nasceu, e agora ele estava enxergando. Então foram questionar os pais dele sobre o que havia acontecido, como ele estava enxergando. Quando ele fala que foi curado, alguns questionam e dizem, não, esse daí está curando em nome do diabo, ele não está curando em nome de Deus não. E aí a autoridade de Jesus é colocada à prova. Depois os principais mestres da sinagoga, os fariseus chegam até esse homem, chegam até Jesus para colocar à prova os ensinos de Jesus e dizer que Jesus estava errado, que Jesus estava servindo ao diabo e não a Deus. Aí Jesus, ao invés dele bater de frente, dele querer condenar os fariseus de vez, ele vai cuidar daqueles que precisam dele. Jesus vai cuidar das ovelhinhas do Pai. Então Jesus começa a contar parábolas e começa uma série de ensinamentos falando sobre ovelhas. E exemplificando o quanto as ovelhas dependem do pastor e o quanto nós precisamos depender do nosso pastor. Aí ele chega então nesse texto de João capítulo 10. E aí ele fala sobre o bom pastor e no versículo 10 ele vai falar assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Jesus está falando assim, olha, como ovelhas, vocês vão estar dentro de um aprisco, protegidos, sendo cuidados pelo pastor, pelo bom pastor. Jesus fala, eu sou a porta, quem quiser entrar nesse aprisco para descansar, vem, entra por mim, porque eu sou a porta. Vai ter gente que vai tentar pular o muro, vai ter gente que vai tentar entrar e não vai ser pela porta. E esses que vão tentar pular o muro, esse é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir.
Um erro muito comum que a gente comete é comparar esse texto ao diabo, falando assim, olha, o diabo vem para matar, roubar e destruir. O que não está errado, o diabo quer essas coisas mesmo. Mas que Jesus não está falando do diabo em si. Aqui Jesus está falando de um ladrão que pula o muro do aprisco para roubar das ovelhas, para matar as ovelhas, para destruir as ovelhas. E aí Jesus fala do lobo. Jesus fala do lobo que esse sim vem em pele de cordeiro, ele vem se passando por um cordeiro e aí ele vai mais profundo para tirar a vida daquelas ovelhas. Jesus diz, olha, eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta, aquele que quiser entrar no aprisco e ter esse descanso, entre por mim. Eu sou aquele que não foge quando vem o lobo, quando vem o mal. Eu não fujo, não me importando com as ovelhas. Tudo isso ele vai falar aqui no capítulo 10. Desde o capítulo 9 ele vem falando e fala aqui no 10 também. Isso tudo Jesus deixa claro. E ele deixa bem claro. Vai ter aqueles que vão pular o muro. Vai ter aqueles que vão ser os ladrões na sua vida. E quando ele pular o muro, ele vai entrar na sua vida para matar tudo aquilo que você... Aliás, primeiro, para roubar tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que é seu. Ele vai pular o muro para matar aqueles que você ama e matar você. Ele vai destruir tudo aquilo que você construiu. Esse ladrão existe. Ele vem sim, ele vai pular o muro e ele vai tentar fazer tudo isso com você. Sabe o mais lindo desse versículo? Pelo menos na nossa versão em português, é que tem um mas bem ali no meio. Tem uma parada no pensamento ali, um ponto final que muda todo o cenário. Enquanto Jesus está falando assim, olha, o ladrão, ele vem para isso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Aí tem um ponto final, ou um mas. Porque Jesus para e fala assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, e vida com satisfação. Posso ouvir um amém, igreja, por isso? Aleluia. Esse é o nosso Jesus, Ele veio nos dar vida, uma vida plena. Ele veio nos proteger e cuidar de nós. Ele veio dar a própria vida dEle por nós. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, vida plena que satisfaz. Só que nós conseguimos deturpar isso que Jesus veio fazer para nós. E conseguimos muitas vezes atrapalhar os planos do soberano Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente olha para esse versículo e vê que Jesus promete uma vida de abundância, uma vida plena e de satisfação. E a gente acha que é dessa vida que Jesus está falando. A gente acha que é nessa vida que nós vivemos que Jesus vai nos dar satisfação, que vai nos dar vida plena, vida em abundância. Não é dessa vida que Jesus está falando. O que Jesus está falando assim, ó, dessa vida aqui, fica no aprisco, que eu vou cuidar de você. Eu vou te proteger do ladrão, eu vou te proteger do lobo. Eu sou o bom pastor que dá a vida por vocês. Então fica no aprisco e descansa. Mas eu vim para que vocês tenham uma vida plena, uma vida abundante, que vai vir depois dessa vida. E quando a gente pensa que é nessa vida que nós vamos ter vida plena e vida abundante, uma vida de satisfação, a gente vive a nossa vida correndo atrás daquilo que nós achamos que vai nos tornar plenos, que vai nos dar satisfação. E a gente vive correndo atrás de possuir aquilo que o ladrão pode roubar, de ter relacionamentos com pessoas que a gente acha que vai durar para sempre, mas o ladrão pode matar. E a gente passa a nossa vida construindo planos e construindo sonhos que o ladrão pode destruir. E a gente esquece de ser cuidado pelo bom pastor. A gente esquece de descansar no aprisco, que o bom pastor cuida de nós. A vida que Jesus fala aqui não é essa vida que nós vivemos. Talvez, se a gente entender isso profundamente, a gente vai entender que a gente mal pode chamar isso aqui de vida. Talvez a gente possa chamar de passagem, de uma viagem, como a Bíblia retrata para nós em outros textos, como em Hebreus e em Coríntios. Nós somos só peregrinos, nós não temos morada aqui, nós não vivemos aqui nessa terra, nessa vida. Nós não fomos criados para viver nesse mundo, nós fomos criados para viver uma vida diferente, na Nova Jerusalém. E quando a gente entende isso, a gente começa pelo menos questionar se isso que a gente vive aqui, se é vida.
Porque enquanto a gente achar que isso que a gente vive é vida, tudo para nós vai nos trazer um mal-estar. Tudo aquilo que é morte, destruição e roubo vai nos causar mal-estar. Nós vamos ficar estressados por causa dos políticos que assumem a liderança da nossa nação. Nós vamos ficar estressados porque a nossa saúde não se comporta do jeito que a gente acha que deveria se comportar. Nós vamos nos sentir maus e deprimidos porque as pessoas que a gente ama morrem. Nós acabamos de perder 600 mil vidas para o Covid, e isso não é algo pequeno, isso não é algo que se despreze, não é algo que a gente deixe de lado e ignore. São 600 mil vidas e um número incontáveis de famílias que estiveram enlutadas por causa do Covid. São vidas perdidas. A morte veio para essas vidas. Aí eu pergunto para vocês, quantas dessas vidas terminaram aqui um capítulo da história deles e vão iniciar uma nova vida plena, com satisfação? A gente não pode ter medo quando a gente vê o ladrão pulando a cerca, pulando o muro do aprisco para roubar aquilo que a gente tem. A gente não deve ter medo quando a gente vê o ladrão invadindo o aprisco, pulando a cerca para matar aqueles que a gente ama. A gente não deve ter medo quando a gente vê o ladrão pulando a cerca para destruir os nossos planos, destruir os nossos sonhos, quando eles estão firmados aqui nessa vida. Porque Jesus diz, olha, ele vem para isso mesmo. O ladrão vai vir e ele vai vir para isso. A diferença é que quando a gente entende que Jesus veio para dar vida plena e satisfação, a gente não se preocupa com essa vida. A gente sabe que tudo que a gente pode perder aqui de bens materiais é ínfimo perto daquilo que a gente vai conquistar no céu, na próxima vida, na vida plena. A gente sabe que as pessoas que a gente perde aqui, nós vamos encontrá-las numa outra vida, numa vida plena. Não tenha medo de perder aqueles que você ama. Tenha medo de que eles morram sem conhecer essa vida plena. Tenha medo de que eles sejam ceifados dessa vida sem conhecer a vida que satisfaz. Não tenha medo de quando os seus planos, os seus sonhos forem destruídos. Acredite, os planos de Deus são maiores do que os seus. E os planos de Deus não podem ser destruídos pelo ladrão que pula a cerca do aprisco, que pula o muro do aprisco. Porque você está lá dentro, você está descansando no bom pastor. Você está entregando, você está confiando a sua vida, confiando os seus planos, confiando aqueles que você ama nas mãos do bom pastor. E aí sim, você pode descansar, simplesmente descansar. Porque Jesus disse que Ele é o bom pastor. Ele deu a própria vida dele para que você tenha vida. Ele nos deu vida. A Bíblia está repleta de versículos, e eu não vou citá-los aqui, mas eu tenho certeza absoluta que você conhece muitos deles, que falam sobre o que é ter uma vida com Jesus, é ter uma vida longe dessa, ter uma vida com uma qualidade muito superior à qualidade que o dinheiro pode nos dar nessa vida. Ter uma vida com Jesus é ter uma vida de galardão, é ter uma vida sem choro, sem dor, sem medo. Essa é a vida com Jesus. E a Bíblia mostra inúmeros versículos que dizem para a gente abandonar o mundo, abandonar a vida que a gente vive aqui no mundo, para viver essa vida enquanto nós estivermos aqui nessa terra, para glorificar a Deus, para amar a Deus, para fazer a obra dele. Porque quando você entende que esses míseros 80, 90, 100 anos que você vai viver aqui nessa terra são passageiros, você não tem medo de investi-los todos na obra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, para que cada batida do seu coração seja para glorificar a Deus, para que cada fôlego do seu respirar seja para glorificar a Deus, porque você sabe o que te espera. Você sabe que o que te espera é muito maior daquilo que você tem aqui, daquilo que você tem nessa vida. Então você não tem medo. Eu não vou falar muito sobre o medo, senão vou atrapalhar a mensagem do pastor Alexandre à noite, que vai falar sobre o medo. Mas a gente não tem medo, não precisa ter medo de perder aquilo que a gente tem. Porque a gente sabe que tudo isso aqui é passageiro. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Quando você tem Jesus, você tem vida. Se você não tem Jesus, você não tem vida. Não há como dizer que a gente tem qualidade de vida aqui. Antes de começar o culto, a Luete não sabia a mensagem que eu ia pregar, mas estava conversando com ela ali. A gente estava falando sobre a qualidade de vida, sobre a longevidade dos avós do Felipe. E como naquela época era tudo diferente, né? E eu sei que
com certeza que você vai lembrar como era diferente. Naquela época você tinha que fazer muito mais esforço físico para lavar a mão, lavar a roupa assim, ó, no braço, dar aquela esfregada. Se você não fez isso, você viu a mamãe fazer, a vovó fazer, alguém fazer, ou o papai, o vovô fazer, dar aquela esfregada na roupa. Sair, caminhar minutos, horas para chegar no serviço, sem Uber, mal tinha uma condução, se andava muito mais, se comia muito melhor. Naquela época o iFood só entregava salada, né, verdura e legumes. Não se tinha muito da praticidade que se tem hoje. Naquela época a gente era muito menos ocioso, porque até para fazer uma ligação, até para falar com outra pessoa, a gente tinha que fazer um exercício assim, para pelo menos malhar o tríceps para poder conversar com outra pessoa. Hoje em dia não, você pega o celular lá, mexe um pouquinho assim, ó, no máximo uma mexida no punho assim para chegar nos dedos. Quem tem mais praticidade ainda segura o celular com as duas mãos, vai só os dedão assim malhando para mandar mensagem para alguém. Antigamente não, era outro tipo de vida, era outra qualidade de vida. Eu acho que essa galera que vive muito tempo é porque não tomou refrigerante. Pode ter certeza que o pastor Salovir e a irmã Senira beberam pouquíssimo refrigerante na vida deles. Por isso que eles duram tanto. A gente bebe refrigerante, a gente não vai durar tanto quanto eles. A gente passa muito tempo da nossa vida tentando ser mais saudável, tentando se exercitar. E não é porque eu sou gordinho que eu estou falando mal dos exercícios, tá bom? Eu realmente não gosto de fazer exercício, mas não gosto mesmo, porém, eu sei que são necessários para a saúde. Então assim, a gente passa um tempão da nossa vida tentando se exercitar, tendo mais qualidade naquilo que a gente come, procurando médicos melhores para que a gente use remédios melhores que melhorem a nossa qualidade de vida, procurando um emprego que muitas vezes a gente deixa de ganhar um pouco do que a gente ganha em questões monetárias, tem um salário menor para ter uma qualidade de vida maior. Hoje em dia, por causa da pandemia, a gente tem inúmeras vagas de emprego exclusivamente para home office, para você trabalhar na sua casa. E a gente quer muito isso, muita gente quer, né, esse tipo de emprego, porque você trabalha ali, você não precisa pegar trânsito, você não precisa pegar uma condução lotada, você não precisa passar horas do seu dia se preocupando com se o pneu do ônibus vai furar, se vão roubar os fios da linha do trem e o trem vai parar, e o trânsito de São Paulo vai parar. A gente passa muito tempo da nossa vida nos preocupando com a qualidade desta vida e passa pouco tempo se preocupando com a qualidade da próxima vida. Mateus 6, Jesus fala, e esse é um dos inúmeros textos que eu falei. Mateus 6, Jesus fala que, olha, não ajuntem tesouros nessa terra, aonde os ladrões roubam, a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntem tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corrói. Muitas vezes a gente deixa de ganhar um tesouro no céu para correr e ir atrás de algo que vai nos dar uma satisfação passageira nessa vida. Meu querido, se você está se apegando a essa vida, se você investe o tempo, o seu fôlego, a sua saúde, buscando única e exclusivamente a sua satisfação e a vida plena aqui, eu preciso dizer para você, quando você morrer, você vai fazer mais falta para o diabo do que para Deus nessa terra. Porque o que Deus quer de nós é que enquanto estivermos aqui nessa terra, que nós sejamos sal, sejamos luz, que a gente possa mostrar para os outros que a gente tem uma vida plena, que a gente tem uma vida de satisfação, mas não é aqui, não é agora. Que a gente possa mostrar para aqueles que nós amamos, que eles não podem morrer sem essa vida plena, porque ter essa vida plena significa ter Jesus, e quem não tem Jesus não tem vida, quem tem Jesus tem a vida. A Bíblia fala isso, quem tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Ter Jesus é o sinônimo de ter vida plena e de satisfação. Mas a gente não pode deixar o inimigo das nossas almas soprar nos nossos ouvidos e dizer para nós que nós temos que buscar vida plena e satisfação aqui, nessa terra. Porque não é isso. Não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está falando, olha, enquanto vocês estiverem aqui, entra pela porta, vem descansar no aprisco. Eu vou cuidar de você, eu sou o bom pastor. Eu vou cuidar de toda a sua vida aqui. Investe a sua vida para fazer a minha obra. Investe a sua vida para glorificar a Deus. E aí, lá no céu, quando enfim você estiver desfrutando da sua vida plena, lá sim você vai ter satisfação. Lá sim você vai sentir essa satisfação que eu estou dizendo para vocês. João, no final do livro dele, no capítulo 20 ainda, no versículo 31,
João dá um panorama ali do final do livro, do porquê aquele livro foi escrito, do porquê ele escreveu tudo isso. Ele diz, olha, existem inúmeros milagres que Jesus realizou, os discípulos viram esses milagres acontecendo, milagres tão grandes que não caberiam nesse livro. Mas tudo isso foi escrito pelo seguinte, João capítulo 20, versículo 31. Esses milagres que ele escreveu, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Meu querido, Deus está falando, João está falando aqui para nós, que pelo poder do nome de Jesus, você pode ter vida, vida em abundância, vida plena, vida de satisfação. João está falando aqui que pelo poder do nome de Jesus, isso que você está vivendo aqui, nunca vai ser a vida plena, mas tem algo melhor reservado para você. João está falando que pelo poder do nome de Jesus, você pode obter essa vida e não se preocupar com o tempo que você passa nessa terra. João está falando que pelo poder do nome de Jesus, a sua vida vai ser transformada numa vida fútil, numa vida fraca, numa vida finita, numa vida imortal, numa vida infinita, numa vida com galardões. Posso ouvir outro amém, igreja? Aleluia, louvado seja o nome precioso de Jesus, que é o nosso bom pastor, que olha para cada um de nós e nos chama pelo nome como ovelhas e fala, olha, você não precisa se preocupar com a sua vida, você não precisa se preocupar, o que você precisa é descansar aqui no aprisco, porque eu estou cuidando de você. Lembre-se que eu tenho uma vida plena e satisfatória para você depois dessa. Então, meu amado, pare de perder tempo dessa vida investindo em objetos, em bens que podem ser roubados, investindo em relacionamentos que você sabe que você vai perder, que pessoas que vão morrer e que um dia você vai morrer também. Parem de investir a sua vida aqui tentando construir planos e sonhos que você sabe que não vão durar para outra vida. Invista a sua vida para a glória de Deus. Invista os seus planos para a glória de Deus. Invista as pessoas que você ama para a glória de Deus. Porque o ladrão vem sim para matar, roubar e destruir. E ponto final. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida plena de satisfação. Essa é a vida que Jesus tem guardada para você. Essa é a vida que Jesus tem reservada para você. Então não se limite ou não se subestime querendo nada abaixo disso para você nessa vida. Nada menor ou nada pior do que Jesus pode te oferecer. Queira, viva de uma maneira que você sempre vai buscar ter uma vida plena, ter uma vida melhor, mas não aqui. Então invista esses seus 80, 90, 100 anos na obra de Deus, para a glória dele. E faça com que o nome dele seja conhecido.